Eu quero começar esse vídeo contando uma história para você, para ao final dele fazer uma reflexão. Quando eu tive câncer em 2013, logo quando eu recebi meu diagnóstico, a Duda tinha 2 anos. E eu estava numa sala de espera da minha dermatologista, pronta para fazer um botox. Era dia 17 de dezembro de 2013. E eu lembro que a Duda tinha ali 2 anos e meio. O meu telefone tocou, eu era a primeira paciente na sala de espera. E o meu telefone tocou e era o meu médico. E o meu médico falou para mim: olha, Débora, eu preciso que você venha aqui no consultório ao meio-dia, que eu preciso conversar com você. E eu já tinha feito uma biópsia e na minha cabeça eu pensei, bom, se fosse notícia boa, com certeza ele me daria pelo telefone. E aí eu perguntei pra ele, falei, eu tô com câncer? Ele falou, sim, você está. E eu lembro que naquele momento, eu me lembro de muito poucas coisas daquele dia e daquele momento. Mas eu lembro que a Duda tava com um vestido assim, meio nude, e ela era bem pequenininha e ela tava dançando assim na minha frente. E aí eu olhei pra ela e eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi assim, e se eu morrer hoje? E se eu morrer amanhã? E se eu morrer de câncer? Como é que ela vai se lembrar de mim? O que eu deixo para ela de legado? E aí eu quero trazer para vocês só o conceito de legado, para que vocês entendam que legado não é você deixar bens materiais, não é você deixar herança, apartamento, não é nada disso. Legado é aquilo que a gente deixa para as pessoas quando a gente não está mais. Independentemente se você morreu, se você foi embora, se você mudou de cidade. Então o legado é aquilo que fica na cabeça e no coração das pessoas no que diz respeito a você. E, óbvio, ela era muito pequenininha, mas eu me fiz esse questionamento e logo me veio uma resposta que caiu como uma bigorna na minha cabeça. Que foi o seguinte, lá em 2013 eu era uma blogueira de corrida. Então eu era muito focada no corpo, no tempo, nas provas que eu ganhava, nos troféus que eu tinha. E, gente, eu nunca fui uma corredora profissional, eu era uma corredora amadora. Mas eu tinha toda essa questão e eu me lembro de muitas vezes, muitas, não foram poucas, que ela falava assim pra mim, mamãe, vamos brincar. E eu falava assim pra ela, deixa eu responder só uma coisinha aqui no Instagram. E eu ficava horas no Instagram respondendo as pessoas que me mandavam ali algum comentário, alguma direct, enfim. E quando eu olhei pra ela naquele momento, naquele vestidinho nude, dançando, e eu pensei, se eu morrer amanhã, ou na minha cirurgia, ou de câncer, se eu tiver com metástase, o que eu vou deixar pra ela? E eu cheguei à conclusão que o que eu deixaria pra ela como legado seria nada. Nada. Porque eu tinha um monte de medalha, eu tinha um monte de troféu, mas ela jamais ia ter uma lembrança do Fábio, por exemplo, dizer pra ela que eu era uma mãe que brincava com ela, ou que eu era uma mãe que dava atenção pra ela, ou que eu era uma mãe que ficava ali com ela o tempo inteiro. Eu acho que eu era uma mãe meio que aquelas mães de shopping, sabe? Que gosta de arrumar a criança pra poder sair com ela. Ela sempre foi muito bonitinha, sempre foi muito simpática. Então, eu acho que em 2013 eu era essa mãe. E é muito duro a gente reconhecer, num momento como esse, que você não deixaria nada para talvez a pessoa que seja mais importante da sua vida, que é um filho seu. E aquilo me atormentou durante mais ou menos uns 8 meses, essa pergunta, o que eu deixaria de legado para ela, o que eu deixaria de legado para ela? E eu comecei a perceber que o legado, ele é construído no nosso dia a dia. Aquilo que a gente deixa para as pessoas, aquilo que a gente deixa no coração das pessoas, aquilo que a gente deixa como memória, é construído a cada momento, a cada escolha. Eu tenho falado tanto disso, né? Sobre as escolhas, sobre as decisões que a gente toma no nosso dia a dia. E não é diferente quando a gente pensa no legado. Porque não adianta você ter um momento né? Aquele momento ahá, por exemplo, com o filho seu, com seu marido, com a sua mãe, com o seu pai. Porque aquele momento, ele é só um momento. E a nossa vida e o nosso legado que a gente deixa, ele é construído com vários momentos desses. É como se fosse uma casa chamada legado e que você vai colocando um tijolinho todo santo dia. E a partir dali, eu comecei a fazer um movimento muito consciente de acordar todo dia de manhã. E aí, a partir dali, eu assumi um movimento muito consciente de me perguntar todo dia de manhã quando eu acordo, isso faz parte da minha rotina matinal, que é perguntar o que eu deixo de legado para as pessoas que convivem comigo. E eu não tô falando de você que tá aí me assistindo no YouTube, são as pessoas que realmente convivem comigo, que acordam comigo, que dormem comigo, da minha mãe que não acorda e dorme comigo, mas que eu falo com ela 300 vezes por dia, que é uma pessoa real e presente na minha vida. Qual é o legado que eu deixo para os meus amigos?
Qual é o legado que eu deixo para as minhas clientes que realmente estão ali, né, sei lá, a cada 15 dias comigo, conversando e falando particularidades da vida delas, tendo confiança em mim? Qual é o legado que eu deixo para minha filha? E quando a gente se faz essa pergunta todo dia de manhã, quando a gente acorda, eu acho que a gente traz um movimento de intencionalidade para nossa vida, sabe? É como se a gente passasse um dia com propósito. E aí a gente termina aquele dia e a gente fala, tá bom, o que eu deixei de legado hoje? Ah, hoje eu deixei um momento que eu fui numa exposição. Gente, eu não sou a mãe que gosta de brincar. Eu não sou a mãe que deita no chão, que rola, que deixa ela pintar minha cara. Eu não sou essa mãe. E eu vou dizer pra vocês que eu tirei um caminhão de culpa das minhas costas quando eu percebi que eu sou a mãe que gosta de levar na exposição do Van Gogh, que eu sou a mãe que gosta de ir no cinema, que eu sou a mãe que gosta de brincar de palavra cruzada, de war. Eu sou essa pessoa. E eu fui construindo ao longo desse tempo uma relação com a Duda que é muito rica, porque quando eu percebi que eu não precisava ser a mãe que todo mundo dizia que eu tinha que ser, isso pra mim foi libertador. E eu percebi que eu poderia deixar o meu legado. Então hoje, se eu fosse embora, né? Tem uma fábula que diz assim, ó. Se o passarinho da morte hoje pousasse no seu ombro e ele dissesse assim, ó, no seu ouvido, olha, hoje é o seu dia de ir embora. Se ele dissesse isso pra você, como é que você ia reagir? Você ia ficar desesperada, dizendo assim, ai meu Deus, passarinho, por favor, não me leve, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não deixei legado nenhum para as pessoas que convivem comigo, as pessoas não vão ter memória, eu preciso de mais tempo. Ou você diria, tudo bem, passarinho, pode me levar, tô pronta pra ir. E é óbvio que quando a gente fala da morte, gente, a gente tem um apego à vida, né? Pra mim, é muito difícil lidar com a morte, mas quando eu penso hoje em tudo que eu vim construindo ao longo desses quase 10 anos, desde que eu tive o diagnóstico, eu tenho certeza que se o passarinho hoje pousasse aqui, eu ia querer ficar porque eu amo viver. Mas eu ia ter a consciência muito tranquila de que a Duda ia levar para a vida dela muitas coisas que eu trouxe para ela e que vão ser para a vida adulta, para a vida dela como mãe, para a vida dela como profissional. Então isso para mim é o legado, né? Isso para mim é o que eu gostaria de deixar para ela. E aí eu te pergunto, se o passarinho pousasse no seu ombro hoje e dissesse para você, hoje é o seu dia de ir embora, e te levasse embora, o que você acha que as pessoas que convivem com você escreveriam na sua lápide? Porque, em geral, não é a gente que escreve, né? É o nosso legado que escreve pela gente. Então, o que as pessoas que ficaram escreveriam na sua lápide?